Hello, titia chegou, minha gente. Olha só, eu ia fazer um vídeo de reflexão, não deixa de ser, mas eu encontrei um texto que acabou caindo no meu colo exatamente sobre o assunto que eu vou tratar neste vídeo. O título é A Copa da Consciência. Está publicado na página Nova Terra 5D e é um texto de Fernanda Luzia. Eu vou ler aqui para vocês. A Copa da Consciência. Existe uma fase da vida em que o foco já não é o mesmo. A frequência muda. O olhar amadurece. E aquilo que antes capturava toda a nossa atenção começa naturalmente a perder força. Não porque nos tornamos melhores do que alguém, não porque exista certo ou errado, mas porque percebemos que nem todos os seres humanos estão voltados para o mesmo tipo de experiência. Há quem encontre sentido na excitação do mundo externo, e há quem descubra que o essencial acontece em outro lugar. Enquanto multidões vibram, sofrem, discutem e entregam sua energia e emoções passageiras provocadas por acontecimentos que nem sequer pertencem às suas próprias histórias, algumas pessoas silenciosamente se fazem outra pergunta: para onde estou direcionando a minha consciência? Porque chega um momento que já não faz tanto sentido observar o jogo dos outros. O verdadeiro interesse passa a ser observar a si mesmo. Perceber os próprios pensamentos, reconhecer os condicionamentos, questionar crenças herdadas, investigar os medos, compreender os impulsos, despertar daquilo que antes era vivido no automático. Existe uma alquimia nesse processo. A energia, antes dispersa no ruído externo, começa a retornar para dentro. E aquilo que parecia entretenimento indispensável passa a ser visto apenas como uma experiência humana entre tantas outras. Momentos breves de euforia, frustração, pertencimento e distração. Nada contra quem vive isso, mas nem todos vibram na mesma frequência. Há pessoas que trocam 1h30 de espetáculo por uma página que expande a consciência, por uma conversa que transforma, por um silêncio que revela, por uma reflexão que reorganiza a alma. Menos necessidade de vigiar o mundo, mais disposição para testemunhar a própria existência. Menos Matrix, mais presença. Porque talvez a grande iniciação da vida não seja vencer campeonatos externos, mas despertar para quem somos por trás de tudo aquilo que aprendemos a ser. E então, percebemos que não perdemos a capacidade de nos apaixonar, apenas refinamos o destino da nossa atenção. A paixão deixou de ser pelo barulho das arquibancadas e passou a ser pelo extraordinário mistério de habitar a própria consciência. Talvez essa seja a única copa que realmente transforme o ser humano. A Copa da Consciência. Fernanda Luzia. Eu achei esse texto muito bacana, porque realmente a grande competição, ela não é travada fora, ela é travada dentro. E apesar desse texto fantástico servir de base para o que eu quero falar, eu vou falar de um aspecto um pouquinho diferente. Ao longo desses dias, obviamente, eu converso com pessoas, é a minha profissão, mas converso também, com pessoas no meu entorno. Eu não posso deixar aqui de compartilhar algumas das impressões, da minha experiência. A última Copa do Mundo que eu acompanhei foi a de 2002, justamente aquela Copa do Japão, onde o Brasil se sagrou campeão. 2002. Em 2006 eu já comecei a capengar, já não fazia mais o mesmo sentido. 2010, que foi a Copa aqui, eu já tinha verdadeira repulsa à Copa do Mundo. Interessante que num período relativamente curto, sem nenhum tipo de informação sobre Matrix, tá? Isso foi um processo totalmente natural. E aí de lá pra cá, só ladeira abaixo. No meu caso, ladeira acima, porque eu consegui me desconectar disso. Eu já fui torcedora doente, eu já falei aqui. Eu era torcedora de estádio de futebol, eu era enlouquecida, ensandecida. Hoje eu olho pra trás e eu realmente vejo que aquela pessoa não tinha nada a ver com o que eu sou hoje. Mas ela me trouxe até aqui. E ao acompanhar, não é nem acompanhar a Copa, porque isso pra mim, eu só fui saber que tinha a Copa do Mundo acho que alguns dias antes. Porque eu realmente, é uma coisa que não faz parte da minha rotina. Mas, obviamente, o barulho, a movimentação, ninguém vive alienado.
é uma coisa que me fez refletir, né? Inclusive pelas conversas que eu tive. No primeiro jogo da seleção brasileira, eu estava na casa dos meus pais. E a minha mãe é uma torcedora fanática, como um dia eu fui. Então eu já estive nesse lugar. E a reflexão que eu tive vendo aquelas reações foi justamente essa. Meu Deus, um dia eu fui assim. E não é que eu estava me comparando com a minha mãe, não. Eu estava me comparando comigo. É aquilo que eu falo, meu único parâmetro sou eu. O que eu era antes e o que eu sou hoje. Meu Deus, como é que eu não percebi a manipulação? Porque todo mundo sabe que esses resultados são resultados já definidos. Ninguém é idiota de pensar o contrário. Quer dizer, tem gente que acredita. Nós, que estamos num caminho de despertar, já sabemos, não é? E também não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é... Eu vi um comentário no grupo do Tofolê de uma senhora que ela postou lá assim que o marido e os filhos perguntaram para ela por que ela não queria assistir o jogo. E ela deu uma resposta fantástica. Porque nada mais me manipula. E ela recebeu de retorno que ela era uma pessoa muito amarga. E aí eu fiquei pensando, falei, Cacilda Becker, quer dizer que a gente não tem o direito de gostar ou não gostar de algo. Vocês veem a movimentação que uma Copa do Mundo gera, né? A ponto de estabelecimentos fecharem muito antes do horário. É uma movimentação impressionante, isso de fato é. Como muda a rotina das pessoas. Pena que é para algo tão banal. E eu não tenho como não dizer isso, porque é. O que é que muda a pessoa ganhar uma seleção, ou mesmo seu time ganhar ou perder alguma coisa? Ah, mas eu fico muito feliz. Não, você fica eufórico. Felicidade não tem relação com absolutamente nada externo. Felicidade, alegria é algo interno. E era isso que eu queria falar. Tudo aquilo que te faz depender de algo externo é euforia, é qualquer outra coisa. Mas não é alegria, tampouco felicidade. Porque felicidade você consegue sentir até em momentos difíceis. E o quanto esse mundo da Matrix seduz. E se você não estiver esperto, você entra bonitinho. Eu fico observando as reações, né? Ai, não, mas é porque é uma época que todo mundo se confraterniza. Mentira! É mentira, é um desejando que o outro perca, que o outro se lasque, que o outro se arrebente, porque o juiz é isso, né? Especialmente a figura dos juízes, que a gente sabe a quem servem também, o que eles devem fazer dentro de campo. Você acha que essa energia que é gerada tem alguma coisa de bom? Não, a gente sabe que não. E essa senhora, né, teve uma outra pessoa que falou assim, bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube mesmo. Primeiro, se você não assiste televisão, você é um alienígena. Segundo, se você não acompanha uma Copa do Mundo, você provavelmente é um alienígena demoníaco, né? Porque para muita gente alienígena tem relação com demônio. Então, assim, os desafios que uma pessoa que sai da Matrix, ou que ao menos tenta sair dela, enfrenta, são muito árduos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Putz, como vale a pena. Como é libertador você se ver fora disso. E pela primeira vez eu consegui me ver fora desse contexto, como uma observadora, sem querer dar pitaco. Porque antes eu ficava, vocês ficam perdendo tempo, não sei o que, isso tudo é manipulado, só cuspindo palavras que nunca foram levadas a sério, porque eu nunca tive como comprovar nada. E hoje a coisa rola, as pessoas ficam nervosas, irritadas, e para mim a vida só passa. Eu continuo fazendo o que eu preciso fazer. Tanto que no dia, né, no dia deste jogo específico, eu trabalhei o dia inteiro. Graças. Então, assim, eu só queria compartilhar com vocês o seguinte: não é fácil a gente observar as pessoas que a gente ama totalmente submetidas à manipulação do sistema. E nisso eu sou muito solidária, porque eu vejo isso acontecer no meu entorno também, é óbvio. E o que ainda me incomoda
é as pessoas não perceberem o quanto elas se acabam do ponto de vista emocional e mental por algo que não acrescenta nada para elas. Nada, não acrescenta nada. E se você tem algum tipo de acréscimo, você já perdeu muito antes. É aquela pessoa que aposta, ganha um joguinho, mas já jogou um monte de dinheiro no lixo. E os especialistas, né, de plantão, cada um com o seu palpite, como um dia eu também tive os meus, eu não estou me eximindo de nada, mas é um alívio para mim olhar para tudo isso e ter certeza de dizer, eu não pertenço a isso, eu não faço parte disso. A quem acompanha, mesmo pessoas que acompanham, né, estudam aí o despertar, mas acompanham essa questão, isso não é uma crítica, que cada um faz o que quer do seu tempo, gosta, não gosta. Mas quando a gente sabe que o mundo é manipulado de ponta a ponta, que existe uma grande operação a nível mundial desarticulando isso, que vai chegar um dia talvez, né, que o esporte seja meramente esporte, não sei nem se de fato isso vai acontecer, mas que caso aconteça, onde exista uma competição limpa, se é que vai existir competição, porque competição para mim não ressoa com quinta dimensão, a gente que sabe que tudo é manipulado, perder tempo com isso, minha gente, é para isso que eu estou chamando a atenção. Não doe a sua energia nisso. Sem falar, eu nem vou entrar aqui no mérito da questão, nos rituais, no simbolismo, né? Que mais uma vez, toda abertura de Copa, toda abertura de Olimpíada, pode esperar que a análise chega. E chega. Porque é onde eles utilizam. Só que o que acontece? Antigamente, eles eram mais discretos. Agora não. Fazem questão de expor esses símbolos. Mas não é este, né, o objetivo deste vídeo. É no sentido de trazer até mesmo um desabafo, não deixa de ser, né, desse desconforto que às vezes eu ainda sinto por ver as pessoas no meu entorno, as pessoas, né, da minha família, vamos dizer assim, perdendo tanto tempo com isso, mas é o caminho deles, e isso eu precisei aprender a respeitar. O interessante, né, dessa história é que, como eles já sabem que eu sou a doida da família, ninguém me cobra nada, como eu vi muita gente ser cobrada. E muitas vezes, até para evitar atritos, as pessoas acabam assistindo ou estando na companhia dos seus para evitar problemas maiores. E isso é péssimo. Se você gosta, beleza, mas se você não gosta, isso é péssimo. Porque você está se agredindo. Não se agrida para agradar quem quer que seja. E é nesses momentos de grandes eventos, como uma Copa do Mundo que movimenta tanta energia, que você percebe o tamanho da manipulação de fato. Onde as pessoas se deixam arrastar por todo tipo de emoção descontrolada. No começo até que né? Porque é aquela coisa mais, né? Mas na hora que parte para as classificações e para o oba-oba, para as eliminações de grupo, nossa senhora, aí esquece. Mas vamos em frente. Eu só queria falar um pouquinho sobre esse assunto e ressaltar aqui no texto dela, né? Que ela fala que tem gente que isso não torna, e verdade, não nos torna melhores do que ninguém, mas nós estamos numa outra visão, numa outra frequência, numa outra, eu diria até condição. Quando você consegue olhar de fora, como a gente tem a possibilidade de olhar, tudo fica muito claro. Tudo fica muito claro. Não há nenhum tipo de acontecimento a nível esportivo, na minha concepção, que seja confiável, para não dizer outra palavra. Já há muito tempo eu não confio em nada, porque há muito tempo eu não acompanho, né? Mas como eu disse aqui, desde 2002 foi a última, de lá para cá foi um descrédito total, porque eu passei a pensar, o que isso acrescenta na minha vida? Bulhufas.
e realmente bulhufas, né? Outra coisa que eu não posso deixar de falar, é um ponto importante também, os patriotas de Copa do Mundo. Eu lembro que em 2010, que foi quando o Brasil tomou aquele pau, né, da Alemanha, na época eu tinha página no Facebook, eu fiz um texto onde eu colocava justamente isso, que eu não entendia esses brasileiros patriotas de Copa do Mundo que pegam as suas bandeiras com orgulho e só expõem na época da Copa, enquanto o Brasil está, obviamente, na Copa. E só que eu percebi uma coisa, este ano é diferente. Tem muito menos carros com bandeiras, muito menos fachadas com bandeiras, porque eu tenho certeza que uma boa parte da população compreendeu que a bandeira do Brasil é algo, eu vou dizer, sagrado, como a bandeira de qualquer outra nação, e que o simbolismo dela vai muito, mas muito além de qualquer esporte, que dirá o futebol. E que essa bandeira que tem sido hasteada por tantas pessoas verdadeiramente patriotas, hoje tem um peso muito maior, porque a nossa identidade patriota ou patriótica foi resgatada há alguns anos atrás, inclusive há 4 anos atrás, a Copa do Mundo acontecia num momento de suma importância para o país, né? Quando aconteceu todo aquele imbróglio em 2022, e a gente viu um movimento de verdadeiros patriotas, alguns lamentavelmente pagaram um preço alto, mas eu vou dizer uma coisa aqui que eu já dizia há muito tempo e eu vou repetir. Nada daquilo que aconteceu em 2022, na frente dos QGs, se perdeu. Eu tenho a mais absoluta certeza de que toda a energia ali gerada está sendo utilizada de alguma forma neste momento, para a solução daquilo que realmente é importante, não só para os brasileiros, mas para todo este planeta, já que nós vivemos uma condição planetária. Não é Brasil, é mundo, mas nós somos brasileiros ou brasilianos, não é verdade? Então assim, minha gente, eu quero deixar aí esse texto, muito bacana, mas quero deixar aqui também a minha reflexão sobre este assunto, que cada um viva aquilo que quer viver, experimente aquilo que quer experimentar, mas a vocês que estão nesse caminho de expansão de consciência, a quem muito é dado, muito será exigido. Nós não temos, ou pelo menos não devemos, ceder a nossa energia a esse tipo de situação, né, de confronto, de conflito, de discussão, de revolta, de xingamentos, nervosismo. Não faça isso. Não é que você não tem que. Você sabe o que você deve fazer. Mas eu não posso deixar de chamar a atenção para esse ponto. Tudo o que eles querem é a tua pior energia. E não há nada como um grande campeonato de futebol que detém, né, e retém a atenção de tantas pessoas que são apaixonadas pelo esporte, mas eles foram tornando o futebol um esporte brutal, né, em confrontos, inclusive entre torcidas. Vocês que moram em grandes capitais, ou, né, que vêm pelo mundo afora, já viram cenas terríveis. Eu não vou dizer de torcedor, porque o torcedor, que é torcedor mesmo, ele não se mete em briga. Mas eu tenho que reter aqui o meu linguajar, tenho que medir as minhas palavras para não criar problemas, né? Então, tudo que eles querem é esse clima de contenda. Sejamos, no mínimo, inteligentes, a fim de não fornecer ao buffet dos trevosos o alimento que eles tanto apreciam. Nós já estamos um passo à frente, que a gente faça valer essa vantagem. Tá certo, minha gente? Eu vou deixar o link do texto aqui na descrição desse vídeo e vocês não estão sozinhos, viu? É um grupo enorme de pessoas que se sente meio que um peixe fora d'água neste momento, em virtude desse acontecimento, desse evento que está rolando aí. Mas a gente sabe que tudo tem sido muito bem controlado pela Aliança da Terra,
Muita gente dizia que inclusive nem aconteceria. Hoje eu já não conto muito com esse negócio de vai acontecer, não vai acontecer, porque na verdade a gente não sabe quais são os planos. Nós temos pressa. Eles têm estratégia e sabem exatamente o que estão fazendo neste trabalho de libertação do planeta Terra. Tá bom, crianças? Fiquem na santíssima paz, que vocês possam aproveitar esses momentos para buscar aquilo que de fato é melhor para vocês, aquilo que agrega, aquilo que expande, aquilo que melhora. E que a energia de vocês seja tratada com a importância que ela tem, sem desperdício. Não é só a energia elétrica que a gente não deve desperdiçar, é principalmente a nossa energia, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo para vocês e até lá!